Gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, possa estar sempre entre nós, nos envolvendo, nos amparando, nos protegendo, mas que também possa ir ao encontro de todos aqueles que, neste momento, encontram-se distanciados, Senhor, do teu amor, das tuas leis, que encontram, Senhor, mergulhados nas dores, nas trevas e nas dúvidas. Que a nossa prece possa ser uma contribuição para que esses nossos irmãos possam, Senhor, sair desse estado, te sentir e poder, Senhor, dar seguimento à sua jornada de evolução espiritual. Te agradecemos por tudo que nós temos recebido ao longo da nossa encarnação. Também, Senhor, te rogamos pelo movimento espírita, por todos os países que se encontram em guerras, que essa paz, esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver esses corações para que eles possam, Senhor, terem um pouquinho mais de amor ao próximo. Gratidão por tudo, que assim seja. Gente, boa noite a todos. Boa noite. A gente vai dar sequência ao nosso capítulo, e aquilo que eu prometi a vocês não está esquecido, que nós vamos falar sobre as questões da origem do mal e algumas lacunas científicas, mas eu quero terminar esse capítulo para que não fique muito repetitivo, tá? No início do próximo capítulo, a gente, então, inicia a aula já falando sobre a origem do bem, da origem do mal, né? E aí a gente vai se preocupar em mostrar as lacunas científicas deixadas por Kardec, para que a gente possa abrir os nossos horizontes, buscar maiores entendimentos, tá? A gente, na nossa última aula, a gente estava falando se uma queda num erro significa retrogredir. E usando... Ok, Leida. E usando diversos exemplos, a gente viu que não. Porque se falhamos em algum ponto da nossa existência, é porque a virtude ali não tinha sido argamassada. E a gente até deu um exemplo bastante popular e clássico, quando a gente fala assim, perdi a paciência. É uma frase muito usada. A gente vê que a gente não perdeu. Se a gente tivesse a paciência, ela estaria ali, junto com a gente. A gente perdeu, nada de perdeu, a gente ainda não conquistou ela não está totalmente estruturada dentro de nós, e durante um processo de provação, a gente faliu. A gente não conseguiu acabar de estruturar ela dentro de nós. Então, a gente não perde. Como a gente também aproveitou o gancho para falar um pouquinho da transição planetária, relembrando os capelinos, quando eles saíram lá de Capela, porque também era um planeta que estava deixando de ser provas e expiações e ingressando no mundo de regeneração, eles então adentraram, vieram, foram degredados de Capela, vieram, né, exilados aqui para o planeta Terra, iniciando num planeta de provas e expiações. E aí a gente viu que eles também não retrogrediram, mas uma das matérias principais desse planeta que poderia fazer com que eles pudessem ficar em Capela seria a evolução espiritual. Eles não tinham evolução moral, eles só tinham evolução intelectual. Não era requisito suficiente para ficar. Então, parte da matéria do currículo para ficar, digamos assim, dentro do planeta de regeneração, eles não cumpriram, eles não conseguiram ter uma aprovação nessa matéria, evolução espiritual ou evolução moral, para poder ingressar no mundo de regeneração. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que voltar para um planeta de uma categoria que iniciava provas e expiações para começar de novo aquela série que foi reprovada por uma matéria, mas aquela série, para ele poder passar para outra, ele dependia de passar naquela matéria. É assim a nossa vida também. Então, a gente tem que entender que uma queda não significa retrogredir, depende do ângulo que a gente está olhando as situações. A gente não está retrogredindo, tudo depende do ângulo, ok?
E aí, em cima disso, o instrutor, o Gubi, ele continua falando, né? O perispírito para a mente, é importante lembrar uma coisa, que a mente é aquela que vai estruturar o perispírito para o André Luiz, tá? O modelo de consciência de André Luiz é o espírito imortal, vem a mente, o perispírito, e quando ele está encarnado, ele tem o duplo etérico e o corpo físico. A mente é o que vai formatar o perispírito. E é importante a gente relembrar também, embasado dentro desse conceito, que Emmanuel, num livrinho fininho que eu sempre cito aqui, que é o Pensamento e Vida, é um livro fininho, mas rico de conteúdo, difícil de entendimento, porque ele tem um poder de síntese tão grande que a gente, às vezes, se perde, não consegue assimilar todo o pensamento do Emmanuel. Ele vai falar que a mente, ela é um reflexo da consciência. Então, entendam, a nossa mente, que é um reflexo da nossa consciência, isso significa que o perispírito é um reflexo da nossa mente. A gente não pode esquecer isso, ok? Não sei se eu fui muito rápido, mas não esquecer que o perispírito é um reflexo da nossa mente, ok? A mente é aquilo que nos coloca no aqui e no agora, para a gente poder entender. Então, o perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Ou seja, o perispírito é extremamente moldável pela mente. Então, se nós somos, né, se a mente que é um reflexo da consciência, se nós somos evoluídos, o nosso perispírito terá um ótimo reflexo. Por quê? Porque ele vai estar refletindo toda a nossa evolução, toda a nossa grandeza moral. Agora, se nós estivermos repletos de viciação, a nossa mente vai projetar esses nossos vícios no perispírito. E é aí que o perispírito vai vir com uma série de marcas que poderão se fazerem perceptíveis, visíveis, por exemplo, no campo da saúde física, no campo da saúde mental. Então, a gente tem que entender isso. Essa é a dinâmica do André Luiz, que é a dinâmica da doutrina espírita também, né, porque são obras complementares, mostrando para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se hoje estou numa condição ruim, eu estou numa condição de resgate ou numa condição de teimosia. Eu tenho que ver em qual condição que eu estou. Eu estou doente, eu estou numa condição de resgate, eu estou numa condição de teimosia, de insistir num processo, num comportamento vicioso de outrora. É aí que vai entrar o autoconhecimento e a reforma íntima. Porque se a gente estiver antenado na gente, a gente vai descobrir se a gente está repetindo um comportamento ou não. Aquela doença nada mais nada mais representa do que um escoadouro, né, de uma viciação de outrora. O perispírito nada mais é do que uma esponja que está absorvendo, o corpo nada mais é do que uma esponja que está absorvendo uma marca que está no perispírito. Mas para eu saber disso, eu preciso me autoconhecer. A Alessandra colocou assim, nossa resistência o nosso endurecimento, a nossa resistência em mudar, porque a gente tem muita dificuldade ainda de fazer mudanças, muitas dificuldades. Sair da nossa zona de conforto é para nós ainda algo bastante difícil, a gente ainda é espíritos muito resistentes. Num linguajar mais pesado, porém mais lúcido, é importante a gente ver que a gente ainda é espírito muito duro, muito endurecido. Então, a gente insiste que as nossas verdades, elas precisam prevalecer acima das leis de Deus. Olha como a gente é infantil, né? Como a gente pode achar que a gente vai conseguir prevalecer? Mas é assim mesmo. O orgulho paralisa a emoção, né? E a vaidade paralisa a razão.
É assim. Deixa eu ver o que a Rosana colocou. Reflete um pouco no condicionamento automático. A gente às vezes está muito regido pelos nossos automatismos, pelas nossas zonas de conforto. O endurecimento em não querer mudar. É tudo isso que você colocou, né? Porque esses hábitos automáticos, se eles vão cada vez mais se tornando aprofundados na nossa vida, vão refletindo cada vez mais dentro do nosso comportamento, eles vão deixando a gente engessado. Esse engessado a gente podia chamar de endurecimento. Ok? Não sei se eu me fiz entender, Rosana. Tentei usar uma linguagem figurada também para poder, obrigada, para poder me fazer claro. Então, a gente tem que entender que nós somos produtos de nós mesmos, mas a gente não está aqui para ficar agora se martirizando ou julgando as pessoas. As pessoas estão doentes porque são viciosas. Nem sempre, foi o que eu falei. Às vezes, aquela doença representa apenas uma absorção do corpo físico das marcas que eu fiz no meu perispírito de outrora. Eu já estou em processo de mudança, mas aquela marca ela precisa sair dali. Para ela sair dali, ela tem que ir para algum lugar, porque ela é uma energia, né, em potencial. Então, ela precisa ir para algum lugar. Ela vai para onde? Ela vai para o corpo físico. O corpo físico absorve ela. Então, por isso que a gente não está em condição de julgar ninguém. A pessoa está doente porque ela repete o padrão ou porque ela está tentando se corrigir e aquele vício tem que sair de lá. Não sei se eu consegui me fazer entender. E aí o Gubi continua. Em razão disso, as almas decaídas, nesse sentido, né, decair que eu errei, né, que eu falhei no momento de provação, eu não tive fortaleza suficiente para fazer prevalecer uma virtude que eu já estava cultivando. Eu não consegui manter um bom cultivo dela. Então, é nesse sentido que a gente deve entender as caídas, o decair, as quedas, né? Nesse sentido, não porque a gente está retrogredindo. Não é porque eu tinha paciência, eu perdi, não. Eu não tinha paciência, eu estava cultivando ela. Em dado momento, ao invés de eu botar água fresca na plantinha, eu boto água fervendo. E aí, o que vai acontecer com a plantinha? A plantinha morre. Então, começa todo o processo de cultivo de novo, tá? Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres, porque assim a gente fica revoltado contra os deveres. Lembra que eu falei para vocês que no Evangelho mostra para a gente, o Evangelho no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, tem lá um item chamado Os Deveres. Mostra para a gente que os deveres eles são compostos por dois momentos. Um são os direitos e o outro obrigação. E eles são soldados, eles não são separados. Para cada direito que eu exerço, eu tenho uma obrigação. Não tem como. Cada direito que eu exerço, eu tenho que responder por ele. Essa é a minha obrigação. Então, ele fala assim, num impulso de revolta contra os deveres, porque a gente só quer ter direitos, mas a gente não quer ter obrigações. Isso é muito comum na gente. Essa sociedade pós-moderna, né, que é esse período cultural que a gente está vivendo, ele é muito composto disso. As pessoas querem ter direitos, mas elas não querem ter responsabilidade por aquilo que elas estão exigindo de direitos. Elas só querem os direitos, mas não querem a contrapartida das obrigações, das consequências, né? Então, quando a gente está revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organização em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então, olha que interessante. Então, através desses comportamentos seculares nossos, e como colocou a Rosana, é um automatismo, a gente acaba se unindo tanto na dimensão material quanto na espiritual por afinidade. Mas o que a gente aqui não pode esquecer é que nas trevas estão todos ali unidos por uma afinidade, mas existem espíritos ali cuja inteligência é vigorosa. É vigorosa. Eles não são burros, não. Eles poderiam nos passar a perna através de um processo intelectual com muita facilidade.
Eles são bons no pensar, são muito inteligentes, mas na questão moral, é aí que pega eles. Ok? Foi? Então, entendam, lá nas trevas, existem espíritos cuja inteligência, às vezes, está muito acima da nossa capacidade. Muito acima. Porém, inteligência não é sinônimo de moralidade, de forma nenhuma. A gente não pode confundir essas coisas. A gente, às vezes, vê uma criança, essa criança é tão inteligente, ela é muito evoluída, nem sempre. Às vezes ela só é muito inteligente, mas de evolução ela não tem nada. E moral, não. Ela só é muito inteligente, mas ela não tem desenvolvimento moral. Então, que a gente não confunda isso com evolução, porque a gente precisa de 2 asas para alçar voos em esferas maiores e também em planetas melhores. Nós precisamos dessas 2 asas, uma é evolução intelectual e a outra moral. Mas a grandeza que determina o ingresso num planeta mais adiantado é a grandeza da evolução moral, não é a grandeza da evolução intelectual. A evolução intelectual, às vezes, pode estar até um pouco abaixo, mas a espiritual, a moral, não pode estar. Senão isso, a gente não vai ingressar. O que aconteceu com os capelinos? Eles eram muito inteligentes? Claro que eram. Veja as 4 grandes civilizações que eles deram origem. Vamos pegar só uma delas, os egípcios. Até hoje ainda está se descobrindo enigmas nas construções, na cultura deles. Eles eram altamente intelectualizados. Né? Os próprios judeus, os próprios hindus, a própria raça ariana. Porém, a forma com que eles tinham de desenvolvimento da moralidade deixava muito a desejar. Então, é isso que a gente não pode hoje, nesse momento, ficar confundindo, achando que o espírito evoluído é aquele que é muito intelectualizado. Nem sempre. Às vezes só é inteligente. Tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Mas interferir não mais interferir, diz André Luiz. Não há recursos de soerguer semelhantes comunidades. A gente, quando vai pensar nessa região das trevas, a gente logo fica pensando, mas será que não tem nada que a gente pode fazer para esses espíritos saírem dessa condição do mal? Será que não tem nada? Tem. A gente só não pode fazer uma confusão na nossa vida. Confundir interceder com intrometer. Interceder é uma coisa. A gente vai, oferece uma ajuda, mas a ajuda ela vai sempre pressupor que 2 mãos vão ao encontro uma da outra. E às vezes a gente estende a nossa mão, mas o outro bota a mão atrás e fala assim, eu não quero. E o que a gente faz? Vai lá e bate na pessoa? Ah, mas você tem que querer. Não. A gente tem que entender que se Deus respeita as nossas livres escolhas, quem somos nós para fazer imposição na vida da outra pessoa? Então, essa pergunta que o André Luiz faz é porque ele fica chocado com aquela região. E ele pensa, não tem recurso para soerguer esses espíritos, tirar esses espíritos dessa localidade, né? Tirar dessa condição tão horrorosa? Ele pensa, mas isso é um pensamento que a gente também tem. Né? Então, o Gubbio fala, a mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. A gente não tem méritos de acordo com o nosso trabalho? Eles também vão ter méritos de acordo com o trabalho deles. Eu posso ajudá-los, mas quem tem que fazer, quem tem que buscar a solução é eles. E Jung tem um pensamento que diz, a ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro. E aí Gubbio continua. Não faltam apelos santificantes de cima, contudo com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Então, ajuda tem. Para quem aqui já leu o livro da Ivone Pereira, em Vale dos Suicidas, né, Memória de um Suicidas, a gente vai ver lá no Vale dos Suicidas a presença da misericórdia, a presença da divindade ali. Aliás, Deus está dentro de todos nós, né? Então, se a gente está nas trevas, ele está nas trevas com a gente. Se a gente está nas regiões superiores, ele está na região superior.
Mas ali, quando os espíritos chamam, fulano de tal, da caverna número tal, não sei o que tal, a gente vê que tudo está controlado, né? Que Deus sabe de tudo. Está ali, está todo mundo, né? Todo mundo, todos os trabalhadores sabem daqueles espíritos que lá se encontram e vêm trabalhando pela melhora deles. Ali é a prova da misericórdia, porque eles são todos catalogados pelo número, na caverna de número tal, tal fulano de tal. Então se sabe dele, ele não está abandonado, ele não está o Léo. Ele está ali. Ele tá ali sendo ajudado, mas para que a ajuda possa ser totalmente estabelecida, é preciso que ele também queira isso. Se ele não quer, vai levando, né? Até o momento em que ele deseje. Então, vamos lá. Por que as criaturas estavam ali? Purgando o quê? Né? É uma pergunta. O que aqueles seres de aparências tão deformadas, tão deploráveis, alguns até embaixo daquela lama, daquele lodo, daquela localidade, por que essas criaturas estavam ali? Elas estavam purgando o quê? E aí para a gente não ficar fora do caminho, porque a gente pode não ter respostas para todas as perguntas sobre a questão da origem do bem, da origem do mal, mas uma coisa a gente tem que saber: se a gente está aqui ou a gente está ali, não importa. A gente está aqui ou está ali por uma escolha, isso a gente não pode esquecer. Nossa, feito em que momento? Não sei. Eu não sei em que momento. E às vezes a gente não vai saber nem tão cedo em que momento foi que a gente fez a escolha de estar aqui e não estar ali. Mas com certeza, aquele mal que eu estou sofrendo, ele não veio da divindade, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é luz. Então, com certeza, de Deus não veio esse mal. Isso eu já posso, isso é uma certeza absoluta, né? Agora, em que momento e por que eu estou purgando? Talvez eu não tenha essa resposta. Mas a gente já sabe que de Deus é que não pode vir isso. Então, vamos lá. Espera que eu saí de novo do slide. E aí ele vem ao nosso encontro. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejavam tipos subhumanos, porque eles pareciam subhumanos. Pelo menos, à primeira visão, eram tão mal formados, a forma era tão grotesca, melhor dizendo, que pareciam subhumanos. Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagem de matéria francamente imunda. Então ele olhava para todo aquele panorama daqueles espíritos que para ele ainda eram criaturas, né? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais, eles não estavam em corpos carnais, e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Então, isso ele sabia. Estavam ali para benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagem de matéria francamente imunda. É uma pergunta que a gente faz. Quando a gente vê o mal no mundo, a gente faz essa pergunta. Qual a origem do mal? Qual a origem do mal? Há de ser um homem, mas em que momento o homem fez essa escolha para esse mal? O mundo existem coisas ruins. A gente não pode, né? Deixa eu ver se aqui eu terminei. A gente não pode negar que no mundo há o mal. A gente não pode negar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas existem alguns maus que a gente não tem uma resposta ainda. Que a gente não tem uma resposta. Na qual Kardec chama de dor e evolução. Por exemplo, por que um animal ele nasce com deformidade? Ele está expurgando o quê? Por que um animal ele sofre os maus tratos humanos? Porque nós maltratamos os animais, a gente não pode fazer de conta.
Não vou dizer todos nós aqui. Eu acho que a maioria de nós aqui, nós amamos os animais. Mas a gente vê o homem na sociedade maltratando o animal. Então, a primeira pergunta é: que Deus é esse que permite isso? Para muitos, eles vão fazer essa pergunta. E nós não vamos ter a nossa resposta, sabe por quê? Porque não tem essa resposta dentro da doutrina dos espíritos. Eu quero que vocês me digam onde que está essa resposta. Se vocês trouxerem para mim, eu vou aceitar. Na doutrina não tem essa resposta. Eu vou, da próxima aula, trazer algumas argumentações para vocês. Mas é claro que eu sei que, por uma lógica, o mal deriva do homem. Mas por que o animal que não tem livre-arbítrio, ele passa pelo mal humano? Ele não merece, ele não tem livre-arbítrio, se a gente for ver. Eu sei por que eu passo o mal. Porque eu sou herdeira de mim mesma. Porque eu faço escolhas. Mas e o animal? Ok? É só para botar caraminholas na mente de vocês. A minha função é essa também. Tá bom? Então vamos lá? Vamos seguir? É isso que a gente vai trabalhar. E se em algum momento das aulas eu vou trazer subsídios das obras básicas para a gente ver que tem uma lacuna. Mas existe essa lacuna e outras, e é por isso que a gente ainda não sabe da origem. Tá? Mas com certeza a origem não é Deus, isso eu já posso afirmar. Com certeza. Só que a gente não tem a origem. Sim, mas se, olha só, colocar assim, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu fico com, vocês não têm noção, eu fico aqui com coisa, eu saio fora, tenho que sair fora dos slides. Mas os animais não estão produzindo aquilo que o homem está semeando, e por isso o homem vai viver depois o problema? É. Eu vou responder pelo meu mal, sem dúvida nenhuma. Mas que Deus é esse que permita que eu faça o mal a alguém que não merece? Essa é a pergunta, que não tem resposta. Vocês entendem isso? Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque, olha só, quando eu vou fazer um mal animal, vamos supor, vou lá e vou acorrentar esse animal, vou deixar ele dia e noite na chuva. Quando eu tive já a intenção de fazer isso, Deus já sabia? Já. Esse animal merecia? Não. Então, que Deus é esse que não faz o mal, mas permite o mal? Permitir o mal é omissão, não é? Deus não é omisso, então não é ele. Por que esse animal passa esse mal? É essa pergunta. Sim. A escolha de praticar o mal, até com um animal, é escolha sua. Sim, minha, mas e o animal? E o animal que está sofrendo? Ele pode... Ele está sofrendo, realmente ele está sofrendo. Qualquer um, humano ou animal, que seja maltratado, ele vai sofrer. Sim, então, eu acho que assim, a escolha é minha de fazer o mal a alguém. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolho fazer ou deixar de fazer. Mas digamos que eu resolvo fazer mal a um animal, a um leão. Eu vou ter que ter muita coisa, porque ele pode me fazer o mesmo mal. Ele pode me matar. Então, assim, ele pode não ter escolha, mas eu tenho. Então, não é Deus que permite, é a minha escolha de fazer alguma coisa. Sim, é a minha escolha, mas olha só. Eu estou fazendo mal a um ser que não merece. Então, Deus está permitindo que eu cometa uma injustiça. Então, ele está sendo conivente. A gente sabe que o mal que atinge a gente só atinge a gente, só vai me atingir, porque eu estou suscetível a ele. Você concorda? Se eu não tiver suscetível, o mal não vai me atingir. Porque se ele pudesse me atingir, Deus seria injusto permitir que seja feito mal a uma pessoa que não merece esse mal. Aí nós vamos ter que dizer que ou Deus permite, ou Deus não sabe. Só tem essas duas lacunas. Isso é filosoficamente dessa forma. Não caiu muito bem para mim, não. Não? Não. Olha até as leis divinas. Sim, olha só. Eu não deveria transgredir, a gente transgride. Então, a gente não transgride. Mal. Eu vou te falar, a gente não transgride. Essa cultura foi passada para a gente não transgride, a gente se afasta. Porque, olha só, se eu pudesse transgredir, burlar uma lei de Deus, eu seria mais inteligente do que Deus. E aí o meu mal não teria limites. Não teria limites. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. O meu mal não teria limites. Por quê? Porque eu teria a capacidade sempre de burlar um bem,
burlar o bem. Há um afastamento das leis de Deus. Por isso que, quando deram a definição, só um minutinho para eu fechar o raciocínio, quando deram a definição do mal lá na Gênesis, falaram que o mal é a ausência do bem, é um afastamento. Assim como o frio é a ausência de calor. Eu não tenho como burlar, infringir as leis de Deus. Eu só tenho como me afastar, porque se eu pudesse infringir as leis de Deus, eu seria mais inteligente do que Deus. E eu poderia... falei a palavra errada. Realmente a palavra é que não caiu. Mas, como você está falando aqui, quando eu escolho fazer o mal, eu estou me afastando do bem. Sim, eu estou me afastando, mas olha só, uma coisa é o mal que eu faço a mim, mas o mal que eu faço ao outro tem que ter um limite. Por isso a lei do dever, lembra que eu acabei de falar agora? Se Deus permite que você faça um mal a uma criatura que é inocente, não merece esse mal, seria ser conivência, não seria? Por exemplo, você, Elisa, você está diante de uma pessoa boa, correta dentro da sociedade, e que foi agora, nesse instante, caluniada por uma pessoa. Se você não se coloca, você está sendo omissa? Eu estou fazendo uma pergunta a você, tá? Sim, sim. Seria omissão, né? Da mesma coisa que Deus. Se ele permitir, ele está sendo omisso nessa daí. Como é que eu vou fazer mal a alguém que não merece receber esse mal? E que não tem o direito de escolha, né? E que não tem o direito de escolha. Que não deixou para trás brechas para permitir que ele seja suscetível ao mal. Por exemplo, se eu matar alguém a espadas, eu fico suscetível à espada? Fico ou não? Não? Não fico? Pode ser de outra forma. Pode ser de outra forma, eu concordo, mas eu fico suscetível? Pode ser de outra forma, mas eu fico? Pode. Sim, mas então, um animal, ele não usou o livre-arbítrio dele para passar por essa situação. Eu entendo que eu tenho livre-arbítrio, mas aqueles que estão regidos pelo determinismo, como eles podem sofrer algo que eles não mereçam? Planeta de provas e expiações. Mas isso não é suficiente. Esses animais não passam nem por provas nem por expiações. Eles não estão. Não, mas a prova e a expiação não é para ele que está sofrendo, é para quem está fazendo. Uai, então eu posso fazer mal para o outro? Não, poder a gente até pode, mas a gente não deve. Então tá, eu vou deixando vocês amadurecer a questão filosófica. Eu só quero saber se a Alessandra ainda quer falar alguma coisa ou não. Miriam, pode falar. Oi, Enir, eu tenho essa dúvida há muitos anos, né, de como que esse mal nasceu, porque se nós somos criados simples e ignorantes, Isso. O que nos diferencia nessa caminhada, né? Isso. Aí, hoje, se a gente parar atualmente e ver a argumentação de algumas ideologias, né, que a sociedade leva a pessoa, né, aquela questão da vítima da sociedade. Aí eu me pergunto, poxa vida, qual a chance daquele que nasce no meio do tráfico e aquele outro que nasce numa família que tem, que evangeliza e tudo mais, né? Mas ele sofre influências, tá? Mas aí ele vai se tornar uma pessoa melhor ou pior, né? Então, de quem que é a culpa dele ter essa tendência nesse momento, né? É de quem colocou ele ali, mas não, não existe injustiça, não existe injustiçado, existe... então, falam muito essa argumentação, mas em que momento diferenciou o simples ignorante para o bom e o mal? Isso é uma dúvida que nunca ninguém soube esclarecer. Então, e realmente... No que tange a nós que já temos livre-arbítrio e temos passado, a gente pode até ainda encontrar alguma resposta, né? Por exemplo, se eu hoje desencarno e amanhã eu tenho que nascer dentro de uma comunidade violenta, eu sei que a sociedade influencia, mas não determina o caráter. Isso Kardec deixa isso bem claro. Né? Sim. Ela influencia, mas não determina. Então, muitas vezes eu estou inserido ali dentro de uma sociedade violenta, ou porque eu pedi por uma aprovação, que eu preciso trabalhar alguns conteúdos, né? Ou por merecimentos, porque eu também fui uma pessoa violenta, e agora eu reencarno dentro de um meio violento de novo, para quê? Para fazer a superação de uma violência. Ok? Isso está
Ok. Para todo mundo? Mas eu não sei se a sua pergunta está relacionada a quem começou o mal, porque vamos imaginar que a gente... Agora, olha só, eu tenho, por exemplo, esse pregador aqui, agora é um mundo primitivo. Está reencarnando os primeiros espíritos na forma humana. É um mundo primitivo, os primeiros, né? Então, lá tem um homenzinho, né? E vai chegar o outro homenzinho. E esse homenzinho aqui tem raiva desse homenzinho, porque tem um ciúme qualquer, e mata esse homenzinho. Ué, como é que Deus permitiu que matou esse homenzinho? Se esse nem esse, até o momento, eles estavam na escala 0, não tiveram nenhuma oportunidade nem de fazer o bem, nem de fazer o mal. Não é isso? Uhum. Então, e aí Deus permitiu que esse homenzinho, que também não tinha usado seu livre-arbítrio ainda, ele ficou com raivinha, não sei pelo caso das contas lá, e matou esse indivíduo também que não teve oportunidade nem de fazer o bem e nem de fazer o mal. Se eu disser que isso é normal, né? Que isso é só a dor e evolução, de uma certa forma, eu estou dando aval para que Deus seja mal. Filosoficamente é assim que funciona. É lá do início, né? Isso, em que momento que surgiu? A que momento surgiu, exatamente, a origem do mal. É isso que eu vou trazer numa aula específica para a gente, mostrando que tem lacunas e que Kardec, inclusive, deixou a lacuna aberta. Porque existem outras lacunas. Quem fez aquele curso comigo, Matéria e Espírito, vai ver que eu deixei outras lacunas. Então, por causa dessas próprias lacunas, essas lacunas estão todas amarradas entre si, né? Que Kardec também viu que ainda não temos a resposta para tudo isso. Não temos ainda. De fato, não tem essa resposta. Mas a única coisa que eu posso garantir a vocês é que Deus não é mau. Isso eu posso, de cara, garantir. Isso é nosso. Mas em que momento? Por que isso se deu? Essa é a resposta que a gente não tem ainda. Tá? O Ricardo está colocando assim, atualmente, vemos muito mais degeneração entre membros da sociedade que situa-se em faixa mais abastada do que dentre os menos afortunados. É verdade. Isso é a prova cabal que o meio não determina, ele só influencia. Porque a gente vê muita violência, às vezes, dentro de pessoas que tiveram tudo, poder socioeconômico maravilhoso, tiveram uma educação maravilhosa, às vezes pais que amaram esses filhos, que deram tudo para esses filhos são violentos. Então, se a prova de que o meio não determina, como muita corrente materialista fala, de que nós somos uma tábua em branco e que a sociedade vai nos moldando, se a prova cabal de que isso não é verdade, que somos espíritos imortais que trazemos nossas tendências de outrora, isso sim é verdade. Então, o meio não determina, ele influencia. Se você estiver firme dentro das suas convicções de moralidade, você não vai falhar. Mas se você ainda estiver em construção, você corre muito risco de falhar. Ok? Vamos lá. Quem são essas criaturas subhumanas que estavam ali e purgando o quê? Bom, vamos lá. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posições infraterrestres. Olha só, esse texto é sutil, mas deixou outra lacuna científica. Se a gente não tinha resposta para essa, agora tem mais uma. Porque quem são essas criaturas que o Gubi está se referindo ali? Ó? Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza. Vocês sabem quem são essas criaturas? Alguém se arriscaria a dar um palpite e me dizer quem são essas criaturas? Ninguém arrisca. Gente, aqui só quem tem cara de pau de errar e dizer que não sabe que trocou os nomes sou eu. Vocês não têm essa cara de pau. Quem já ouviu falar dos elementares? Dos elementais? Ah, a Edith falou que já ouviu sim. Já ouviram falar nisso? A própria FEB fala isso nos seus estudos, quando vai falar sobre quando Jesus aplacou a tempestade, que provavelmente ele os utilizou desses espíritos
que ainda não tinham reencarnado em formas humanas, mas que são a transição entre o reino animal e hominal que se dá na espiritualidade, não é isso? E Você falou sobre isso numa aula. Isso, e a FEB tem uma apostila que fala sobre isso também, quando vai tratar da tempestade. Fazendo o ERG, se eu não me engano. Isso aí, né? Que são espíritos que ainda que estão na transição. Essa transição é feita na espiritualidade para depois esses espíritos mais trabalhados poderem ingressarem no planeta e reencarnar em formas humanas. Não sei se todos sabem sobre isso, mas eu posso incrementar isso numa próxima aula. São espíritos, portanto, que estão fazendo a sua transição, é o elo perdido que o Darwin tanto procurava e não sabe onde está, mas que da doutrina espírita sabe que isso está na espiritualidade. O Darwin já matou a curiosidade dele, claro, né? Já desencarnou, já matou a curiosidade dele. Mas é o elo perdido, né? Que ninguém sabe onde está o elo perdido, mas a gente sabe que está na espiritualidade. Que são aqueles espíritos que já não estão mais no reino animal, mas não tem nem a formação, nem a aparência de animal, mas nem a aparência de homens ainda. Muitas culturas denominaram esses seres como duendes, fadas, né? Tá em folclore de algumas culturas. Esses espíritos são utilizados por trabalhadores espirituais para controle do clima na Terra. Isso foi tratado até no livro dos Espíritos também. São esses espíritos que ainda estão nessa transição. Por que esses espíritos estão fazendo ali nessa colônia, sofrendo purgação? Eles não tiveram tempo ainda de livre-arbítrio? Né? Outra pergunta que tem que ser feita. Né? Mais uma lacuna. Na próxima aula eu vou incrementar mais. Então, milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posições infraterrestres. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Tá, não lhes confere a glória da responsabilidade total e plena do mal que está sendo feito, que vai ser de acordo com seu nível de consciência. Mas por que elas estão purgando? Purgando o quê? Pode falar, Ana Carolina. Eni, aí eu estava pensando outra coisa, né? A gente aprende com os exemplos. Eu sei que Deus é perfeição, mas uma outra coisa que me levou a pensar é o seguinte: se eles ainda estão no início e estão ali tomando como exemplos pessoas que não estão da forma correta, não seria, assim, para a evolução deles, não seria mais rápida a evolução se eles estivessem tomando como exemplo pessoas já mais espiritualizadas? Concordo, então. Por que eles estão ali? Eu concordo com o teu raciocínio, é isso mesmo. Tanto é que esses espíritos, eles são neutros, eles ainda não têm a ideia exata entre o bem e o mal, né? Tanto é que eles podem ser usados para coisas boas e para coisas ruins, a gente sabe disso. Então, por que Deus deixou eles ali nessa região? É novamente a pergunta, por que estão purgando? Né? De uma coisa que ainda não tiveram tempo de poder... como vão poder escolher se eles não têm condições para isso e foram jogados nesse meio? Foram jogados? Será que Deus permitiu? Por que Deus permite que uns são jogados aqui e outros são ali? Então, Deus seria mau. E a gente sabe que Deus não é mau. Então, deve ter uma causa sem ser essa. Não sei se... Sim, é isso. Exatamente. Eu não sei quem é a L. Poderia me dizer? Tem uma mão levantada? A L. Ana Paula. A Ana Paula, mas a Ana tudo bem, mas o L não é de Paula. Não é. É diferente, é do meu sobrenome. Enfim, eu estava pensando aqui que, assim, aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, nem todos estão em expiações. Existem espíritos que estão aqui em missão. Eu acredito que, nesse caso, porque quando eu li o Libertação, antes do nosso estudo, essa questão me prendeu, essa reflexão que está sendo feita agora. Acho que o seu microfone está esbarrando e está abafando alguma coisa. Tem hora que fica mais alta a sua voz, tem hora que fica mais baixa. Verifica se você está com fone de ouvido ou não. Não estou. Então. Vê se melhora agora. Sim. Mas, enfim, me surgiu essa ideia que talvez eles sejam como... Eles estão ali, mas eles não estão purgando. A condição espiritual deles não é de purgação ainda. Né? Assim, talvez pela
não seria... São almas ainda em aprendizado, mais simples, mais ignorantes. Então, o processo não é igual para quem está ali se purgando, entende? Da mesma forma que aqui na Terra, nem todos que estamos aqui, estou dizendo que são a maioria, são as exceções, estão numa condição que não é de expiação, mas de prova ou até de missão. Tá. Aí eu vou te fazer de novo uma pergunta, olha só. 2 indivíduos, são o pregador e esse negocinho aqui. 2 indivíduos. Eles estão num estado de intermediários ainda. Não, eles estão numa transição entre um reino e outro, não sabem usar o livre-arbítrio, porque, né, ainda não têm uma consciência dilatada para fazer escolhas. E esses seres, então, uma parte deles vai fazer o estágio num lugar onde só faz coisa ruim. E o outro só vai fazer estágio num lugar onde só faz coisa boa. Que Deus é esse que determina isso? Quando você fala isso, Eni, eu não sei por que me vem à mente a escala espírita. Não, tudo bem, mas eu estou só te fazendo uma pergunta, estou te fazendo uma pergunta. Olha só, eu não estou querendo induzir vocês, mas eu estou fazendo uma pergunta. Se eu tenho 2 espíritos numa condição, né, de 0 de livre-arbítrio, né, que é o caso deles ali, né, ainda não sabe fazer uso, tanto que podem ser usados esses seres para o bem ou para o mal. E a gente sabe que, então, uns são jogados na escola do mal e outros são jogados na escola do bem. É assim? Assim, voltando um pouco antes dessa questão desses espíritos elementais, né? Que na escala espírita eles estão lá no finalzinho da terceira ordem. Assim, eles aparecem como uma ação sobre a água. Até abri aqui no livro dos espíritos. Uhum. Ação sobre o ar, a água, o fogo, assim, que eles são utilizados nessas ações, né? Eles seriam categorizados na 6ª classe, de espíritos batedores ou perturbadores. E aí, eu não achei aqui, mas eu lembro de uma questão do livro dos espíritos, talvez alguém lembre melhor do que eu, que trata de que, no início, quando essas almas têm as suas primeiras encarnações na Terra, ao desencarnar, elas ficam juntas das que estão encarnadas. E acabam nessa relação influenciando e sendo influenciadas. Eu não lembro a questão do livro dos espíritos que fala isso, mas é interessante, porque assim, é uma relação meio que complicada, já desde os primórdios, porque assim, o que está desencarnado, ele tem uma vantagem, aspas, porque ele é invisível ali naquele grupo, e aí ele age já inaugurando o seu livre-arbítrio recém-adquirido, começando a se prevalecer dessa possibilidade de estar no meio daquele grupo social onde ele viveu, às vezes se vingando, às vezes com ódio, mas usufruindo já do livre-arbítrio e da possibilidade de estar ali desencarnado, sem ser visto. Portanto, mas por que ele vai para um agrupamento e não vai para o outro? A condição. Aí já entra a questão da condição. Assim, eu sei que você está exigindo de mim, hein? Não, mas, eu estou querendo te entender, sabe por quê? Eu peguei 2 indivíduos que estão neutros, não é isso? Neutralidade. Só que um, de repente, se agarrou lá, né? Mas eu não posso ter tendência, Ricardo. As nossas tendências, eles não têm tendência nenhuma. Eles não, né? Nós estamos falando de neutralidade, não tem tendência se nós estamos falando de neutralidade. É tipo, né? tipo um bebê que acabou de nascer, né? Isso. Aí eu pego o bebezinho, um joga no meio de bandidos e o outro eu jogo no meio de anjinhos. Se vira aí que eu quero que os 2 fiquem bons. Mas não é assim. Eu creio que não seja assim. Esse exemplo da questão do livro dos espíritos são mais ou menos na mesma condição. Sim, mas olha só, querida, nós estamos falando de uma neutralidade absoluta. Acabou de estar ali, entrou num processo de neutralidade. Por que uns são jogados numa colônia purgatoriais e os outros estão sendo utilizados como bons trabalhadores para fazer os fenômenos da natureza acontecer? Essa pergunta é a minha pergunta. Sim, eu entendo que eles têm momentos em ambos os estágios, vamos dizer assim, tanto com bons trabalhadores como com infelizes. Eu acredito que não seja só na colônia purgatorial, até porque eles são responsáveis, como o próprio livro dos Espíritos fala, sobre fenômenos da natureza aqui, bem na Terra, que não é nas zonas mais
sombrias, né? Tá, mas e aí? Será que é para distinguir o que é certo e o que é errado? Ué, mas como é que... Olha só, por que um foi jogado numa condição, o outro foi jogado em outra condição? Por que essa preferência? Por que essa preferência? Mas não pode ter preferência. Não é jogado, é estagiando. Enfim, eu fui até onde eu consegui. Tem mais gente pedindo para falar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês... Eu vou abrir um monte de oportunidade de vocês fazerem perguntas, tá bom? Assim, eu vou dar outras aulas, vou dar um questionário, vou fazer um formulário no Google para vocês poderem colocar vários questionamentos de vocês. Eu vou dar a minha posição, mas eu não estou querendo impor a minha posição a vocês. Eu estou dizendo o seguinte, eu é que não estou compreendendo por que Deus cria uma neutralidade e uns seguem o mal, outros seguem o bem. Eles não têm um livre-arbítrio ainda formado. Por que isso? A gente vai conversar sobre isso nas outras aulas, eu prometo, tá bom? É só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Ainda tem gente com mão levantada ou desistiram? Rogério, vai. Ai, eu adoro esse tema. Mesmo porque não tem a resposta certa, né? Hein? Não tem. Não temos a resposta. Isso é uma lacuna deixada... Então eu posso errar o quanto eu quiser. Aí ninguém vai poder dizer que eu estou errado ou certo. Você só não pode colocar Deus numa posição de inferioridade, porque aí você vai contra as bases da doutrina dos espíritos. Não. Deus é bom e ponto final. Há de ter uma outra causa. Qual causa? Eu não sei, mas com certeza não vem de Deus, isso é absoluta certeza. Deve ser muito anterior a alguma coisa que nós não conhecemos. Eu gosto muito de pensar, né, numas frases que são pessoas que criaram essa frase, às vezes elas nem são espíritas, mas são frases interessantes, né? E uma vez estava conversando com um amigo e ele é teólogo formado, faculdade, tem mestrado, doutorado e é pastor, né? Então ele tem um conhecimento muito grande, inclusive de doutrina espírita, que foi a tese de doutorado dele. Tanto é que ele sempre me pergunta, por que Kardec era racista, né? Então, quer dizer... Não era racista. Um dia a gente também pode falar sobre isso. Pois é, não vamos entrar nessa... não vamos, mas não era. Pois é. Mas eu penso que quando Deus, ele cria o princípio inteligente lá nos primórdios, ele não cria um, ou dois, ou pares, ou gêmeos, né? Ele cria bilhões. Tanto é que esse meu amigo, ele sempre fala, olha, não vamos diminuir o tamanho de Deus. Não vamos achar que Deus criou um universo. Por que Deus não poderia ter criado bilhões, trilhões de universos, assim como tem bilhões e trilhões de sóis espalhados nesse universo? Então, quando ele cria lá o princípio inteligente, eu sempre me pergunto se ele cria dentro da matéria, mergulhado na matéria, ou fora da matéria. Aí eu me pergunto, né? Eu fico questionando a mim mesmo, olha, se ele criou separado, espírito fora, não mergulhado no fluido cósmico universal, em algum momento ele colocou mergulhado no fluido cósmico universal. Ou a outra hipótese é que ele criou o princípio inteligente mergulhado já no fluido cósmico universal. Rogério, vamos à questão do bem e do mal, porque aí eu não vou poder falar para você sobre a questão do fluido cósmico universal, porque isso foi até um curso que eu já dei sobre a questão... Não, o que eu quero dizer é que quando essa hipótese dentro do fluido cósmico universal, o princípio inteligente, a partir dali, ele já começa o processo evolutivo dele, daquele princípio inteligente, porque ele vai sofrer as influências da matéria, a partir daquele momento em que ele foi criado de alguma forma, quando e como a gente não sabe. E ele vai, nesse universo gigantesco, sofrendo as influências, até chegar um momento em que ele vai estar apto em algum nível evolutivo que o atrairá pela lei de atração e repulsão, e vai colocá-lo nas situações que hoje nós dissemos que ele está sofrendo
dores, ou está sofrendo mal, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu acredito que é pelas atrações e repulsões. Tá, a gente vai trazer mais subsídios na próxima aula, tá bom? Prometo para vocês. Só quero terminar isso aqui para a gente ver a profundidade da questão. Olha só, aí continua Gubbio. Em desenvolvimento, esses seres, tá? Estão em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta terrestre. Então, em desenvolvimento de tendências dignas. Aliás, desculpa o raciocínio. Em desenvolvimento de tendências dignas. Então, ao que parece, as tendências deles não são dignas. Então, como assim? É uma pergunta, como assim? Desculpa, né? Mas a pergunta é, como assim? E ele continua, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclinam-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então, é claro, quando a gente vai se utilizar de alguém que tem menos capacidade intelectual e menos capacidade moral, é claro que se a gente induzir essa pessoa para o mal, a responsabilidade é nossa. Mas o que nós estamos querendo falar é como ele já tem uma tendência. Por que essa tendência? Então, Deus deu a ele uma tendência negativa e para o outro a tendência positiva? Por quê? Então, por que não me deu para positiva sempre? Porque assim eu não precisava ficar aqui nos ciclos reencarnatórios de dor, né? É uma pergunta, né? Vamos lá. O que eu ia levantar, Inês, é que será que, de repente, esse ser neutro, ele não estagia pelas duas possibilidades, no negativo, depois no positivo, para talvez, a partir daí, começar a fazer um uso do livre-arbítrio? Que bom. Então, por que Deus, na sua infinita misericórdia, não bota para estagiar do bem de uma vez e me faz eu dar voltas tão grandes? Aí já estaria facilitando o nosso caminho, né? Ué, mas se botou o outro para estagiar no bem, por que essa preferência bota o outro para chegar mais rápido e eu tenho que dar uma volta miserável? Por que isso? Não, mas os dois estagiariam nos dois, assim como nós passamos por todos os reinos. Sim, mas olha só, depois que você já experimentou o bem, você não vai declinar para o mal, mas quem já experimentou o mal tem todo um trabalho para se desvencilhar do mal para fazer o bem. Olha o trabalho. Isso é preferência. Deus é equânime. Ele não tem preferência nem por mim, nem por você. Não, mas pode ser. Não, sim, mas pode ser que os que estão hoje estagiando, pode ser que a escala seja assim, estagia no bem e depois estagia no mal. Como nós somos criados em momentos diferentes, aqueles que estão no mal já passaram pelo bem. E os que estão no bem foram criados depois. Não sei. Pois é, mas aí ele coloca assim, em desenvolvimento de tendências dignas. Então ele não tinha. Só isso. Esses assuntos são muito bons. Não, é bom, porque a gente fica louco, tá? Olha só, Eni, Rodrigo... Até a escalinha. Pode ir, Rodrigo? Eu não estou Rodrigo ouvindo. Ricardo, tem umas informações aí. Tem aqui, peraí, deixa eu voltar para o chat, então. Vamos lá. Ricardo, mas assim não existe o livre-arbítrio. Somos criados simples e ignorantes, mas nos moldamos conforme as escolhas que fazemos. Tais escolhas é que definirão a direção de nossas preferências, conforme essas atrações e repulsões que o Rogério mencionou, lá na fase do princípio inteligente, mas já se individualizando. Tá bom, é uma possibilidade, vou trazer algumas lacunas na próxima aula, tá? A questão se nós fomos criados com toda essa simplicidade, ignorância, que isso também está lá na minha aula sobre matéria e espírito, que Kardec depois só colocou essa questão de simples e ignorante quando o princípio inteligente ingressa no reino hominal,
ele deixa isso bem claro. Ele diz que o que está para trás ainda tem muita coisa filosófica para ser escolhida. Vocês dão uma olhada lá nas minhas aulas no canal, eu falo sobre isso e mostro onde é que está escrito isso. Essa não é muito claro, né? Essa simplicidade e ignorância, como é que eu posso ter uma exigência de escolhas, né? É meio complicado. Eu vou trazer para vocês na próxima aula, prometo, tá? Aqui a gente já situou esses espíritos que a Ana Paula colocou para a gente, né? Na neutralidade, ou então aqueles batedores também, tá? São espíritos, esses neutros já têm um maior livre-arbítrio, os que ainda estão para reencarnar no mundo espiritual, eles não têm tendência, eles não sabem o que é o bem e o mal, por isso que eles podem ser usados para um lado ou para o outro, né? Isso está lá nas obras básicas também, quando a gente se refere a esses seres. Eu vou seguir aqui só para ver se tem mais alguma coisa. E aí vou ver se... Eu acho que isso aqui eu vou deixar por conta de vocês, tá? Na próxima aula, então, nós vamos estudar o próximo capítulo e eu vou trazer para vocês as questões das lacunas que foram deixados lá por Kardec, e cada um chega à sua conclusão, até porque eu não tenho uma resposta dentro das obras básicas para dar para vocês, porque não tem essa resposta. Kardec deixou aberto, fez alguns questionamentos também, então eu vou trazer e vou deixar para a gente refletir, tá bom? Então, desejo a vocês uma semana de muita paz, muita luz, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue agora e sempre entre todos nós. Muito obrigada, um beijo grande no coração de vocês, tá?